Eu costumava ser uma típica cristã americana. Eu frequentava a escola dominical quando era criança. Fui crismada na igreja quando estava no ensino médio. E depois fui para a faculdade, escola de medicina e para o treinamento. Eu comprei a ideia de que você tinha que escolher entre ciência e espiritualidade. Eu era uma boa pessoa. Quero dizer que certamente comprei o conceito de mim como uma boa pessoa. Honesta e ética, uma mulher íntegra e todo esse tipo de coisa. Mas o fato é que eu estava muito ocupada. Me tornei uma esposa, uma cirurgiã em tempo integral e eu era a diretora de cirurgia de coluna em uma grande universidade. E eu tinha 4 filhos pequenos para cuidar. Quero dizer que para mim, Jesus era apenas mais uma coisa na minha lista de tarefas, que eu sabia que nunca iria conseguir. Mas tudo mudou em um dia, em 1999, quando eu morri. E sim, literalmente eu quero dizer que eu morri. Eu passei 30 minutos sobre 8 a 10 pés de água, sem oxigênio na base de uma cachoeira. E enquanto eu estava debaixo da água e morrendo, eu pedi que a vontade de Deus fosse feita. E no minuto em que eu pedi isso, eu fui imediatamente dominada por uma sensação muito física de ser abraçada, confortada e tranquilizada por Cristo. E Ele me levou por uma revisão de vida. Foi algo que eu jamais poderia ter imaginado. Eu fui reinserida em cada uma das memórias mais dolorosas da minha vida. Mas dessa vez foi diferente. Eu tive uma compreensão completa da história de vida de outras pessoas envolvidas. E não senti nada além de compaixão, mesmo pelas pessoas que me machucaram profundamente. E descobri que onde o amor de Deus está presente, não há espaço para emoções destrutivas. Eu descobri a graça. Também me foi mostrada a beleza que emergiu de cada uma dessas experiências dolorosas, quando vista de uma perspectiva distante. Eventualmente, meu corpo veio para a parte da frente do meu barco, e quando isso aconteceu, o meu espírito se levantou e saiu do rio. E eu fui imediatamente saudada por um grupo de pessoas ou anjos que ficaram muito felizes em me receber. Eu sei que eles me amavam e me conheciam desde que eu existo. E mesmo quando eu estava com eles e me regozijando, eu podia olhar para o rio e ver meus amigos puxando meu corpo roxo e inchado para a margem. E eu os vi começando o processo de ressuscitação. Eu tinha uma vida maravilhosa, mas mesmo enquanto eu observava isso, eu sabia que eu estava em casa e eu não tinha a intenção de voltar. E essas pessoas ou anjos começaram a me levar por este lindo caminho que explodiu de cores, flores e aromas de flores. E eu acredito absolutamente que Deus apresenta a cada um de nós uma experiência na hora de nossa morte, que fala de beleza para nós e que nos permite saber que somos conhecidos e amados. Então, finalmente, chegamos ao fim deste caminho, e eu estive lá pelo que pareceram muitas horas. E durante o tempo que eu estive lá, eu tive uma compreensão completa, uma compreensão do divino ou do universo. Como pode ser verdade que existe um Deus que é real e presente hoje, que conhece a cada um dos bilhões de nós nessa terra individualmente, que ama cada um de nós como se fôssemos os únicos, e que tem um plano para cada um de nós e para o mundo, que é de esperança. E, eventualmente, me disseram que não era a minha hora, que eu tinha mais trabalho para fazer na terra e que eu teria que voltar para o meu corpo. Então eu fiz o que qualquer pessoa razoável faria e disse: eu estou bem, eu posso ficar. Então eles aproveitaram a oportunidade para me dar uma lista de trabalhos para serem feitos. Tudo na lista seria desafiador, mas certamente uma das coisas mais desafiadoras dessa lista tinha a ver com a morte iminente e inesperada do meu filho mais velho. E ele foi atropelado e morto por um carro 10 anos depois. Mas naquela época ele tinha apenas 9 anos. E quando eu fiz a pergunta óbvia de por que meu filho, eu voltei imediatamente à minha revisão de vida, onde me mostraram a verdade e a promessa de Deus, de que a beleza vem de todas as coisas. E eu fui lembrada de que é sempre uma questão de confiar nas promessas de Deus para nós. E com isso, me reencontrei com o meu corpo e continuei a ter experiências sobrenaturais nas semanas seguintes. Mas finalmente a minha janela pessoal para o céu se fechou. Eu fiquei com as consequências da minha lesão
e passei por muitas e muitas cirurgias e por esses muitos meses de reabilitação tentando descobrir o que havia acontecido comigo. Eu pesquisei extensivamente todas as explicações ou desculpas possíveis que alguém já tinha mencionado. Eu pesquisei sobre sonhos e alucinações, DMT ou outras viagens de neurotransmissores. Sabe, poderia ter sido apenas o processo fisiológico de um cérebro moribundo. E no final de muitos meses de pesquisa, eu tive que concluir que o meu eu tinha tido uma verdadeira experiência espiritual e também descobri que a ciência e a espiritualidade realmente coexistem com facilidade, porque respondem a perguntas diferentes. E também descobri que eu não estava sozinha nessa experiência. Quase 20 milhões de pessoas só neste país tiveram esse tipo de experiência profundamente transformadora. Eu passei muitos anos de curso pensando sobre minhas experiências e reconheci que minha transformação mais importante foi passar da esperança ou fé nas promessas de Deus para uma confiança absoluta. E eu não pretendo descartar a fé da Bíblia, mas a fé em nossa cultura é frequentemente baseada na leitura ou nas experiências de outras pessoas. E certamente isso pode ser forte, mas ela pode ser facilmente abalada ou perdida quando desafiada. Mas a confiança é sólida. A confiança é uma escolha ativa, baseada na presença de Deus e na experiência da confiabilidade de Deus na sua própria vida. A confiança para mim é uma espécie de fé em ação. Eu vou te dizer como é a minha vida em primeiro lugar. Por causa da confiança, eu estou livre. Eu estou livre de todas as amarras ao meu passado. Eu não sinto culpa. Não sinto remorso por nada que fiz ou não fiz, porque confio que Deus me conhece completamente. Ele conhece a minha história e conhece as minhas falhas. E nesse conhecimento pela graça, Ele não sente nada além de compaixão por mim. E eu também sei que não sentiria nada além de compaixão pelas pessoas do meu passado, porque se eu conhecesse a verdadeira história delas, eu também não sentiria nada além de compaixão. Por isso, eu estou livre da amargura, do ódio, da raiva. Mesmo quando uma pequena irritação que as pessoas me causaram, eu não tenho preocupação ou ansiedade sobre o meu futuro, porque eu confio que Deus tem um plano para a minha vida que é de esperança. E certamente eu não tenho medo da morte. Eu confio e, na verdade, afirmarei que realmente existe vida após a morte. E o que isso significa é que eu estou absolutamente livre para estar totalmente presente em todos os momentos deste dia. E porque eu confio em todas as promessas de Deus, isso significa que eu também confio no que a Bíblia diz sobre a presença de Deus na minha vida. Eu confio que Deus está sempre presente, que não há nada que possa me separar do seu amor, que a beleza virá de todas as coisas no seu tempo e que todas as coisas trabalham juntas para o bem. E o que isso faz é me permitir superar minhas circunstâncias momentâneas e experimentar alegria. Isso me permite ser livre para experimentar a vida cheia da alegria que eu acredito que Deus pretende dar para cada um de nós. E você não tem que morrer para fazer essa transformação, mas você tem que abrir seu coração.